Análise técnica de 15 de junho das cotadas americanas. Hoje, basicamente, o dia foi de um ligeiro, digamos, eu não digo um sell-off, mas uma ligeira venda tirada de alguns lucros de redução de posições para o dia de amanhã. Não se esqueçam, amanhã, 19 horas, o mais importante até às 19h30, em que o Powell vai falar. Tenham em conta que algo que, e eu tirei esta informação, que os três itens mais importantes ou vão ser a taxa de juro, ficar a zero, manter-se em zero, aliás, uh, e as compras das obrigações, seja das hipotecas, que está nos 40 bilhões mensais, ou basicamente, das do Tesouro, que estão nos 80 bilhões mensais. Basta eles dizerem que vão começar a alterar este plano, comprar menos de uma ou de outra, ou aumentar a taxa de juro, que o Standard Poor's pode afundar, quer dizer, uns 3% eu não digo, mas 2% seguramente, e já vamos ver porquê. Vamos então, basicamente, passar então aqui ao Standard Poor's, o nosso heat map, e como podemos ver, hoje quem esteve em alta foi, sem dúvida, a energia. A Boeing hoje teve a tal notícia, e nem reagiu a isso, mas teve a tal notícia de que tanto a Europa como os Estados Unidos chegaram a acordo para não ver a guerra entre a Airbus e a Boeing. Enfim, não reagiu, está tudo na expectativa para ver o que é que pode acontecer amanhã. A banca ainda corrigiu qualquer coisa, ou seja, melhorou, e as telecomunicações também, mas sem dúvida quem dominou hoje foi a energia a todos os níveis. E aqui algumas industriais a recuperarem face ao dia de ontem. A tecnologia bastante negativa. Antes de antes de avançarmos, queria-vos mostrar algo que eu considero muito importante, porque no meio de tanta racionalidade do mercado, e dizem que os mercados são racionais, existe muita irracionalidade, muita mesmo. Eu hoje estava aqui assim a ver um vídeo e vi esta parte que a Lordstown tinha aqui um plano de produção, vejam só uma coisa pomposa, em que setembro seria a data de início para a produção da tal pick-up elétrica. Este plano já deve ser o mesmo do ano anterior, porque já tinham planeado no início do ano, ou seja, este ano de 2021, começar a fazer entregas, vejam só. Mas este é o caso que eu falei há uns dias, não me recordo quando, mas eu falei no seguimento de estarmos atentos à informação, ser muito importante e reagir rapidamente. Mas basicamente a empresa lançou um comunicado em que disse que não tinha capital para se manter, ou seja, nem para produzir carros, nem para se manter, literalmente. Uh, e já nesse comunicado tinham dito que iam, mais tarde ou mais cedo, angariar dinheiro. Hoje saiu uma notícia que eles fizeram umas mudanças no executivo, muito provavelmente contrataram um novo CFO, e a reação foi brutal. Foi brutal. Agora eu vou desse não espirro, porque eu estou constipado, peço desculpa por isto, mas a reação foi brutal, baseado numa notícia que tem nada de jeito, e pior, eles continuam a manter o plano de angariar fundos. Vão diluir o acionistas, vão lançar, vão emitir ações uh, para angariar capitais para pagar esta coisa toda, porque eles estão basicamente falidos. E no entanto, hoje, como podem ver, hoje subiu 11%, baseado numa notícia que é ridícula, irrisória, sem jeito nenhum. Tenham cuidado, existem muitas oportunidades para ganhar dinheiro, mesmo nestes casos. No entanto, não fiquem com elas no longo prazo, nem para o dia a seguir. Elas são extremamente voláteis. Eu ainda hoje dei o exemplo de uma, creio que foi a Watchlist, que eu falei nesta da, não é Plug, é esta, Upstart, que pode estar aqui a fazer aqui um ponto de inversão engraçado, mas ela é extremamente volátil. Ela hoje caiu 1%, mas vejam a movimentação dela durante um dia. Ela num dia ela flutuou 10%. Vejam,
Quer dizer, eu depois quando vi isto, disse assim, não, ela está a fazer aqui uma coisa interessante, está 12%. Neste dia, uma vela cheia, 14%. Mas isto é o pão nosso dela. Não há aqui nada, vejam aqui. Não há aqui nada, 26%. Esta subida foi, enfim. Mas mesmo neste dia em que parece uma vela mais pequena, 13%. A mais pequena delas todas até é capaz de ser esta, né? Ah, 8%. E quer dizer, apanhar este tipo de movimentos, mesmo que seja daqui para aqui, isto dá dinheiro. Só que ela é extremamente volátil e pior, ela não movimenta quase ações nenhumas. 7 milhões de ações num dia pode parecer muito, mas eu estive a ver, ela a 5 minutos ela não se movimenta. Ah, não é não se movimenta, é não transaciona muitas ações. Vejam aqui, 140 ações em 5 minutos, 148 ações, 100 ações, 200 ações, 100 ações são 12 mil euros, é verdade, 12 mil dólares, digo, mas não é nada, literalmente nada. Pode haver esta subida e de repente vejam aqui esta subida. Porque eu realmente passei essa informação e depois comecei a ver, mas isto é de loucos. E eu estava a ver aqui assim este ponto de entrada, mas quando comecei a ver aqui estas quer dizer, em 5 minutos ter aqui um traço, basicamente ela não se mexeu. Se não se mexeu, não há assim muita flutuação. Mas vejam os jumps que ela tem. Daqui para aqui foi 1%, mas ela também faz o inverso. Daqui para aqui é outro 1%. Assim no espaço de 5 minutos. Uh, É preciso ter cuidado. Poderemos ter aqui quer dizer, um potencial, não de longo prazo, esqueçam essa porra do longo prazo com estas cotadas, porque temos aqui assim uma gap, ela está a fazer aqui uma base, poderá haver aqui uma oportunidade, sem dúvida, no entanto, é preciso muito cuidado. No limite, entrar nesta cotada só se for no início, enquanto ainda temos volume, porque depois ela é mesmo uma desgraça. Literalmente ela é uma desgraça. E mesmo para fazer aqui uma entrada, vejam, ela no espaço de 5 minutos, apesar de dizer ali que ela caiu 1%, mas ela teve uma flutuação de 2%. Não há stop loss que aguente aqui. Não há entrada perfeita aqui, porque nós quando fomos para comprar, ou não somos satisfeitos, ou fazemos subir o preço. Enfim, fica dada a dica, tenham cuidado. É importante acompanhar, de certa forma, o mercado, as notícias, saber aquilo que estão a fazer é o mais importante, sem dúvida, mas tenham em conta que o mercado por vezes é completamente irracional. Ora, Standard Poor's, hoje houve então um bocadinho de pressão de venda, nada de especial, caiu 0,2%. Amanhã é o tal dia D, até chegarmos a esse dia D poderemos ter mais um bocadinho de uma queda, sempre na antecipação da tal fala do Fed, e depois, quer dizer, em termos, desculpa, em termos negativos, ir até à moving average são 2%. E uma queda de 2% é um crash. Mas é uma possibilidade. Pode demorar 2 ou 3 dias, mas é uma possibilidade. Foi o que aconteceu aqui. E isto nem sequer se falou em crash. Se forem ver o que é que aconteceu em maio, foi o Powell a falar, 4%. Então, isto é bem possível? É, já amanhã. Em termos de upside, subida, não vamos ter muito upside. Há quem aponte que poderemos ir ao longo da semana em direção aos 4.300 pontos, mas não há upside, ou seja, a expectativa é que, ok, afinal de contas não vai haver tapering, então agora eu tenho capital, vou ter que o investir, mas quer dizer, é um investimento que já vai ser mais calmo e vai ser, sem dúvida, sobre as tecnológicas. Dow Jones continua em queda, não havendo este tipo de informação, o comportamento normal será de continuar a queda. Tenham isso em mente. Nasdaq hoje fez uma inside bar, amanhã poderá ser a morte das cotadas virem para aqui ou puxar para fazer, digamos, novos máximos. Já tinha feito um máximo ontem, fazer novos máximos. E o Russell a mesma coisa. Hoje teve aqui um suporte na Moving Average,
mas o Russell é daquelas que está mais exposta, por assim dizer. Se vocês forem ver maio, foi terrível, principalmente quando o Fed abriu a boca, foi quando ela afundou mesmo, 6%. Tenham isso em mente. Vamos então começar pelas nossas cotadas, não é? As watchlist. Já agora, put to call ratio, ou seja, o rácio entre as puts e as calls, estável, basicamente não se mexeu. Continuam a entrar mais calls do que puts. Está tudo na expectativa, ver o que é que pode acontecer, e isso é mais visível aqui na taxa do tesouro, que fez uma doji e não se mexeu. O petróleo está a subir e continua a subir e vai aos 73 dólares. Eu pensava que ia amanhã e depois começava a corrigir. Vamos ver, tenham isto em conta. O petróleo tem um potencial de corrigir e o dólar tem um potencial de se movimentar muito rapidamente aqui para os 91. Caso o Fed diga que vai parar de imprimir ou que vai reduzir a impressão, caso o Fed diga business as usual, bem cá para baixo. Basicamente é isso que poderá acontecer. Vamos passar então agora aqui às cotadas. Twitter. Eu no Twitter fiz uma venda no meu portfólio de curto prazo. A venda foi nos 61 dólares, mais ou menos aqui 61,4, salvo erro. Ainda acreditei que viesse aqui fechar aqui em cima, não quis e eu vendi. Foi uma boa venda, tinha comprado nos 60,06, ganhei menos de $1. Não é assim nada por aí além, basicamente deu para posteirar a entrar em outras duas, já nem me recordo quais é que foram. Não, recordo, uma foi a Clover, a outra foi... Não me recordo qual é que eu fui expulso, mas fui expulso dessa também, porque meti a minha stop loss, atingiu-a, saí fora e ainda bem que saí. Em todo caso, ainda pensa em entrar novamente no Twitter, mas a questão é que o Twitter estava muito estável aqui assim, nos 750 e quer dizer, o suporte está aqui. E era isto que eu queria que ela viesse testar o suporte. Claro que cair mais de 1% num dia não é muito bom. Amanhã pode inverter, amanhã pode vir aqui e depois voltar lá para cima. É tudo uma questão de aguardarmos e vermos. Para já o Twitter, depois da indecisão, tomou a decisão de querer subir e depois, basicamente foi o dia todo, aconteceu. No pre-market as coisas estavam mais ou menos positivas e depois basicamente tudo caiu, o volume hoje foi também normal. Vamos ver. Amanhã não há, quer dizer, eu não consigo dar uma orientação de o que é que poderá acontecer. Eu consigo dar uma orientação, que é o normal, de dizer, ok, temos um suporte aqui, temos uma resistência acolá, mas amanhã é extremamente volátil. Desculpa. Vai ser extremamente volátil e muito difícil de... quer dizer... Nós podemos dizer que os 59,61 que vão ser suporte e a moving average também. Mas depois, na realidade, pode chegar a um ponto que pode nem ser sequer suporte. Vai direto cá para baixo. Para isso, tenham em conta, então, os níveis de resistência e de suporte que nós temos. É muito importante. Eu posso-vos mostrar e dar-vos aqui uma dica de como é que eu uso basicamente as Fibonacci para perceber onde é que eu devo fazer as vendas ou não. A abertura foi mais ou menos aqui, nesta vela aqui, alargar um pouco, e eu desenhei a Fibonacci curto prazo, ou seja, o máximo mais significativo mais próximo é este, e o mínimo mais significativo mais próximo foi este. Poderia dizer que era este, não, o significativo mais próximo foi este, 10 dias, depois temos aqui outro máximo, então isto não interessa, é o mínimo e o máximo mais próximo. E de certa forma, coloco aqui a Fibonacci, temos aqui os níveis, 23%, ou seja, 60,89,
meti a minha primeira stop loss aqui, depois dela ter subido, mas depois algo que eu percebi é que, espera aí, eu tenho aqui uma outra Fibonacci e ela quebrando esta Fibonacci vem para onde? Vem para os 60,89. Para que é que eu vou arriscar isso? Eu vou meter aqui assim a meio e se ela tocar eu sair fora, paciência, porque dificilmente ela vai fazer aqui um reversal. E foi o que aconteceu. O reverse ela tentou fazer na Fibonacci, não correu-lhe bem, depois afundou e passou o dia todo aqui. E vocês podem ver que o algoritmo, basicamente a 5 minutos, a moving average a 50 períodos, era ponto de venda. Por isso amanhã, lá está, amanhã não vai haver moving average, não vai haver nada que resista caso as notícias não sejam boas. Tenham isso em conta. Para já, aquilo que nós sabemos é que ela caiu. Vamos começar por esse cenário. Moving average a 50 períodos servirá como suporte. Tem sido um suporte forte. Em condições normais seria aqui o mínimo. Poderia fazer um fake out e vir aqui testar os 59,61, mas o mais certo era ficar aqui e podem ver aquilo que eu estou a tentar dizer, mas lá está, suporte nos 59,61, suporte não só na nuvem, como também aqui nos 59,22, caso as notícias sejam péssimas, os 58 dólares estão mais ou menos aqui. Isto já seria uma queda de quanto? De 3%, ou seja, é possível. Já em termos de inversão, sem dúvida vir aqui novamente aos 61,17 e 61,81. Ou seja, ultrapassar aqui estes topos, fazer novos máximos e depois tentar passar então os 61,81. Passar à próxima, o Snap. Snap hoje caiu 2%. Tirar isto daqui. Ou seja, está... Quer dizer, acabou por terminar o Cup and Handle. Terminou. Porquê? Porque tínhamos basicamente aqui nesta zona, além de estender um pouco mais, bateu esse máximo, ultrapassou, fantástico, mas quer dizer, agora está a fazer vendas. Provavelmente vamos aqui novamente aqui ao suporte. Tenham isso em conta, assim como a Moving Average tem servido como suporte. Para já não há nada assim, o volume está a diminuir, o que é bom sinal, é sinal que apesar de haver pessoas, bem, é bom sinal, tudo depende da perspectiva, mas em termos de sell-off é bom sinal, é sinal que não há pessoas interessadas em vender, mas um volume baixo também pode significar que não há pessoas a comprar. Para já, aquilo que podemos ver a uma hora é que realmente a primeira hora foi que empurrou aqui para a Moving Average e depois ficou por aqui. Não quis ultrapassar. Aliás, acabou por ultrapassar várias vezes e fechou abaixo, mas não se quis afastar. E eu creio que vou espirrar. Isto hoje está mesmo muito mal. Peço desculpa, mas eu apanhei a porcaria dos ar-condicionados, né? Quente, frio, quente, frio. Enfim. E hoje está a ficar pior. Mas para já, aquilo que nós podemos ver é que estamos aqui a estabelecer uma base, um bottom, uma boa defesa. Vamos ver se ela aguenta. Amanhã, lá está. Com as notícias do Fed, caso sejam negativas, ultrapassar os 61,39, 60,81 em direção, muito provavelmente, aos 60 dólares ou até menos. Já numa perspectiva de, então, positiva, vir cá acima, ultrapassar as moving averages de 13 períodos e basicamente ultrapassar aqui estas dificuldades que temos aqui, estas resistências em direção aos 64, 67 dólares. Isto seria um aumento de 3%, aqui uma queda de 5%. Faz sentido. Peço desculpa. Vamos passar então agora à próxima, que foi a Tesla. A Tesla teve aqui uma performance que, enfim, eu estava à espera. Epá, isto está a ficar mesmo mal. É que à noite fico sempre pior. Ando o dia todo com a garganta seca e depois à noite fica assim.
A Tesla hoje teve uma performance que não foi muito boa. Caiu 3%, andava-se a movimentar pouco, quebrou aqui a nossa linha de tendência, que também era um bocado irreal, né? Tentar manter um nível de crescimento, esta inclinação era bastante difícil. Uh, a parte positiva é que estamos aqui nos $600. Agora, o que é que isso tem de positivo, eu não sei, não é? É difícil. Quem está, eu tinha comprado, salvo erro, a primeira vez foi aqui nos $700, ainda chegou aos 730, fiquei todo contente, não quis vender, e depois vendi nos 680, ou lá o que é que foi, a perder dinheiro, como é óbvio. Mas eu nessa altura eu vendi porque é assim, ela não está com uma direção. Estava aqui nos 650, ela não estava com uma direção. E como não está com uma direção, o melhor é sair. Uma coisa é nós termos uma direção, ou seja, ela dar-nos uma indicação de ok, vamos fazer um reversal, vamos começar a subir, mas ela não fazia isso. Aquilo que basicamente o Musk fazia era andar a falar de bitcoins, agora já tem falado um pouco mais sobre a Tesla e sobre os foguetes. Vamos lá ver. Para já a performance hoje acompanhou de certa forma o setor, a XPEV caiu, não sei se foi 4%, se foi 5%, XPEV. Eu deixei para entrar na XPEV para fazer assim uma jogada, ainda bem que não entrei. Estão a ver aqui a Fibonacci só para ver onde é que ela poderia bater. Depois desenhei aqui esta linha amarela, que seria o suporte dela, e de certa forma ela até quase que veio cá. Mas de certa forma a XPEV hoje caiu 5,7%, a NIO caiu. Onde é que está a NIO? 3%. A Tesla acompanhou o setor. No meio disto tudo, pelo menos acompanhou o setor. Volume hoje normal em termos de movimentação, tal qual como eu falei anteriormente para as restantes cotadas já apresentadas, e não vou mencionar isso mais, não se esqueçam, casos extremos, e os casos extremos normalmente são tratados assim, ou seja, 583, 561. Caso haja uma maior pressão de venda, os 540. Isto já será, de certa forma, uma queda de 8%, que é irreal, né? Mas caso haja mesmo pressão por parte do Fed, é o que poderá acontecer. Em termos de subidas, quer dizer, vir aqui e romper os 624. Ou seja, haver aqui um estímulo, um pump, já seria bastante bom. Isto creio que são 4%. É, mais ou menos 4%. Vamos passar então agora a NIO. A NIO, eu tinha o aviso, não foi? O Ricardo até falou, a dizer que eu devia ter feito lucros. Eu quis fazer lucros aqui, eu confesso, mas eu devo me ter distraído porque não havia atingir os 46,27. Mas era aquilo que eu tinha definido, ou seja, se ela subisse acima dos 46,27, eu metia uma stop loss para o lote de 100 ações nos 46,27, mas eu distraí-me. Alguma coisa me desviou aqui o olhar, enfim, provavelmente foi a história do Twitter. Eu devia ter focado mais nesta, porque já sabíamos que isto era uma forte possibilidade. Eu já tinha falado que era expectável uma correção para os 23%, que era isso que eu andava a fazer todos os dias, sempre que havia um máximo eu colocava a Fibonacci. Esta Fibonacci é a de mais longo prazo, o mínimo mais recente que nós temos é este aqui, o máximo mais recente é este que temos aqui. Fazemos isto e vemos então o potencial correção destas ondas, e não se esqueçam, isto pode chegar aqui aos 70, ou seja, vir aqui para esta zona dos 43. Já agora vamos tirar isto daqui só para aparecer, por exemplo, na horária, já é bom. Ficamos com várias linhas. Mas lá está, o comportamento de hoje foi venda, 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 venda o dia todo. E não arrancou no início e tal, e depois caput. Teve muito estável depois aqui na última hora, por assim dizer, nos $45. Para já não consigo dizer muito mais do que em
condições normais, ela vem aqui aos 44 tentar fazer um bounce. Para já é isso que poderá acontecer. O volume hoje foi bastante reduzido face aos últimos 2 dias, também é expectável, mas o volume foi dentro daquilo, até foi acima ou dentro da média, por assim dizer. Podem ver, quer dizer, a primeira hora ainda tentou vir cá acima e foi isto que eu devo ter perdido estes primeiros 5 minutos, porque, já agora deixa ver, porque eu quando vi a abertura, eu vi que havia aqui uma gap, e a gap tinha que ser preenchida. Pelo menos a gap ainda está por preencher, pronto. São meia dúzia de cêntimos, mas temos aqui uma gap. Mas em todo caso, primeira hora foi sell-off, vamos embora ver o que é que se pode fazer, ou seja, ela cai 3,3% na primeira hora e depois começa a estabilizar. Ainda chegou aqui aos 45,89, mas lá está. Vamos ver, amanhã, sem dúvida, é um dia muito, muito importante. Em condições normais, ela poderá vir aqui aos 44 dólares e depois então começar a tentar vir cá acima, ou seja, fazer tipo este movimento e depois vamos apagar isto, fazer de novo. O mais certo é acontecer isto, mas a primeira hora costuma ser a mais determinante, ou seja, pode haver uma pressão de venda na primeira hora e depois uma subida. O ideal era abrir aqui já abaixo deste preço, ou seja, abrir negativa e depois entrar assim um pumpzinho que a trouxesse aqui em direção aos 23, depois viesse cá abaixo e rompesse então e recuperasse as perdas. É possível que isto aconteça amanhã? É, mas o cenário, digamos, que tem uma maior potencial é o Fed. É que nem o Fed nem precisa mencionar que vão mexer nisto ou naquilo. Basta a imprensa começar a falar sobre isso. Dizer que o Fed disse e acabou. O suporte está aqui nos 44,69, mais ou menos. Suporte na Moving Average e vem cá abaixo, aos 43. Ou seja, eu honestamente, seja qual for o valor, já perdi aqui uma oportunidade. Isso é um facto, já perdi $1, perdi uma oportunidade, paciência, mediante a reação amanhã, principalmente das 19 horas às 19h30, assim que o Powell começar a falar, eu vejo qual é a reação. Se ela começar a cair, eu vendo logo o valor que está e vendo aquelas 100, ou seja, vou ficar com um lote bem aqui acima, aqui próximo dos $50, mas vendo aquelas 100 e depois venho comprá-la cá mais abaixo. Garantidamente. Porquê? Porque 12 de maio foi, quer dizer, é a data em que isso acontece. Basicamente tivemos, veja, começámos aqui sempre pressão de venda e depois quando ele fala, creio que é mais ou menos aqui nesta hora, afunda. E depois no dia a seguir inverte, que é a parte positiva. Ou seja, temos mais um dia de queda e no dia a seguir começa a inverter. Tenham isso em mente. Se tiverem isso em mente, depois não há grandes surpresas. Vamos passar então agora à próxima e agora vou começar a acelerar porque basicamente vou dizer mais do mesmo. Inside bar naquela que foi mais estável da sessão, e eu digo estável porque ela não se movimentou praticamente nada, uma queda de 0,64%, quer dizer, não é que não seja, não há dias que ela não se movimente menos, mas face à subida de ontem não foi assim nada especial. Também tentou e fez aqui um higher high. Condições normais ela voltaria a bombar lá para cima, ou seja, temos aqui o retracement desta queda, em que basicamente nós estamos no suporte dos 50%, fazia aqui um bounce, vem aqui aos 61%, ou seja, aos $131, mas o dia da manhã é o que é, portanto tenham isso em mente, vejam, completamente estável em aspectos positivos, ou seja, termos bullish vir em direção aos 131, conseguindo ultrapassar um fecho acima já será positivo. Já no campo oposto, os 128 aos 100, vai se encontrar aqui mais ou menos 128,50 como o Vinhevos a 50 períodos, que será suporte, e depois temos a nuvem e esta zona dos 127. Vamos passar para
a AMD. A AMD hoje também, bem, ela continua a fazer aqui um canal muito estável. Esta é a parte positiva. Ela pode estar a preparar aqui uma subida, mas lá está a mercê do quê? Do dia de amanhã, para já nada a apontar exatamente como ontem, com uma diferença. Hoje caiu, ontem segurou-se, mas o suporte é real. É preciso ter cuidado que este suporte está a começar a ser muito tocado. No entanto, continuamos a fazer aqui uma bull flag, ou seja, a ver se eu faço isto aqui assim. Apesar dela estar estável, ela fez aqui uns mínimos, quer dizer, ela pode a qualquer momento tentar romper por cima, mas para já ela está muito estável. Vamos ver se amanhã ela consegue tentar vir pelo menos aqui para cima, já seria muito bom se ela fosse aqui para cima da nuvem. Senão, esta parte da nuvem vai virar uma forte resistência. As linhas retas são fortes resistências, mas vamos ver como é que ela se comporta. Para já o volume está estável, RSI nada a apontar, a visão horária, aquilo que nos mostra que realmente ela caiu também foi que na primeira hora, pois, foi tudo na primeira hora. Aquela primeira hora foi basicamente sell-off e depois teve a estabilizar. Em termos de movimentação, manter aqui a mesma perspectiva, ou seja, a resistência nos 81,54, ganhar suporte na nuvem e voltar cá para cima para os 84 dólares, já numa perspectiva de queda, já que perdemos as moving average, vir diretamente, ou seja, aqui aos 79, poderá ter aqui algum suporte e depois ultrapassar os 78 em direção aos 77. Passar à próxima, que é a FCL. Digamos que a FCL é aquele patinho feio, né? É um patinho feio. É vendas a perder. Era o melhor que tu fazias. Pois é, pois é. Para já, a FCL continua a cair. Hoje caiu quase 5%. Ontem já caiu. Bem, pelo menos está a reduzir as quedas. Perdemos aqui um suporte que acaba por ser importante, mas porque é que isto está quase cor-de-rosa? Não sei. A FCL continua a ser a FCL. A FCL está a fazer um movimento de todas as small caps que andaram a ter estes pumps. Quer dizer, posso-vos mostrar a BNGO, que já foi uma que eu também fiz swing, e mesmo recentemente, e todas as que fizeram pump estão a vir cá. Ela está a começar a preencher aqui a gap. Ela continua a vir para cá. E a FCL não é diferente. A FCL está a fazer o mesmo comportamento, deixa uma gap acima, é a parte positiva. Vamos ver se ela estanca. Para já, o volume hoje também houve uma redução, mas está um volume estável. RSI está mais ou menos na zona dos 45, ainda tem muito para descer. A única coisa que eu vi que foi positiva é que foi, quer dizer, a primeira hora foi realmente aquilo que arrebentou tudo, literalmente, de forma mesmo. Aí é por causa do azul, mistura a cor, fica quase cor-de-rosa. Pelo menos, quer dizer, que eu na primeira hora, mas depois estabilizou. Que já foi um comportamento que fez ontem. Temos aqui mais uma gap na visão uma hora. Quer dizer, amanhã ela pode afundar em direção aqui, 10% de queda, ou inverter e voltar aos 10. Estamos a falar quase também de 10% de subida, não é? Nem sei. 9. Ou seja, tentar aqui ultrapassar as moving average e vir cá acima. É o que poderá acontecer. E depois temos a Palantir, que ainda chegou a subir, vejam, a Palantir ainda teve a subir 2%. Eu tenho essa certezinha. Ela chegou a subir 2%. Mas depois acompanhou o setor e foi a desgraça total. Para já, se ela bater aqui e fizer um bounce, será extremamente positivo. Porquê? Porque a tendência continua a ser de subida. Então, pelo menos temos isso. O RSI agora está próximo dos 60. Quer dizer, fizemos um novo higher high.
mas a fraqueza que ela demonstrou ao final do dia, creio que é notória. Eu só vos mostro aqui. A primeira hora foi extremamente volátil. Ela vem mesmo cá acima e depois, espera aí, vamos embora. Está tudo a vender e nós vendemos também. E depois teve aqui, estão a ver o canal que nós temos aqui de subida, o canal ascendente, e ela teve aqui a navegar, não queria ultrapassar até que, pronto, ok, vamos embora. E ganhou suporte aonde? Moving Average. É a parte mais positiva. E, caramba, nesta hora cair 1% é muito chato. Mas lá está. Doji no final, para onde é que ela vai? Ela no pre-market pode tentar inverter e voltar aqui para o canal ascendente. Seria muito positivo se continuasse a aproximar-se aqui deste máximo, não necessariamente fazer um novo higher high, mas aproximar-se já numa perspectiva de queda. Eu estou a dar aqui isto, são quase que 5%, né? Mais ou menos. Já numa perspectiva de queda, perder a moving average, perder os 24,19 e vir aos 23,71 e depois tentar fechar mais ou menos nesta zona dos 23,41. É isto. Não se esqueçam, amanhã então, 19 horas e às 19h30 o discurso. Vai haver vários youtubers a seguirem, com toda a certeza. Aquele que eu sigo é o Meet Kevin. Ele é muito bom, dá muitas informações importantes e interessantes, faz uma boa interpretação das coisas. Aconselho quem tiver cotadas internacionais que o siga, porque ele vai estar online a essa hora. Ele já disse, já da outra vez ele o fez. E quer dizer, não quer dizer que a interpretação dele seja a correta, mas pelo menos podem nos dar uma dica de tentar entender ou perceber que tipo de reação é que nós podemos ter. É isto, até amanhã e bons negócios.